Nessa questão, eu já coloquei os dados aqui, eu vou ler a questão para vocês, ela tem um textinho um pouquinho longo. Duas cargas elétricas, Qzão e Qzinho, de respectivamente 35 e 3 coulombs, estão situadas numa região do espaço, separadas por uma distância de 2 nanômetros. A interação das cargas produz uma força elétrica de repulsão de 7 newtons, atuando em cada carga elétrica, e um campo elétrico E, Qzão, igual a 1,4 newton por coulomb, que atua em Qzão gerado pela Q, e E, Qzinho, de 0,2 newton por coulomb, que atua na carga Qzinho gerado por Qzão. Desenhe o esquema das cargas representando as linhas de campo criadas pelas cargas, depois represente os vetores. São 3 coisas que estão pedindo. Desenhe o esquema das cargas representando as linhas de campo criadas pelas cargas. Um ponto importante é que são 2 cargas positivas, ok? Então isso vai ser importante na hora da gente desenhar as linhas de campo. Depois, represente os vetores das forças elétricas e dos campos elétricos que atuam em cada uma das cargas. Então são 3 coisas. A gente vai ter que desenhar as linhas de campo, depois o vetor força e depois o campo elétrico que atua em cada uma das cargas e o vetor campo elétrico. Então, vamos lá. Primeiro, vamos desenhar as 2 cargas. Eu vou estar representando da seguinte maneira. Aqui vai estar o nosso Qzão, que eu vou representar por uma carga maior, e o nosso Qzinho, que eu vou estar representando por uma carga menor, tá? Na prática, essas coisas não seguem necessariamente tamanhos. Esse aqui pode ter uma quantidade de carga muito maior do que esse aqui. Isso não é regra, ok? Só estou fazendo uma representação aqui para ficar mais claro para a gente. Então, esse aqui vai ser o Qzão. E esse aqui, e esse de cá, esse aqui vai ser o Qzão. Não vou colocar assim, não. Vou colocar assim. Esse é Qzão, esse Qzinho não vou colocar escrito para não atrapalhar na hora de fazer os desenhos. Primeira regra, como é que vai ser as linhas de campo? As linhas de campo de ambos são saindo, porque são cargas positivas. É muito comum a gente associar a quantidade de linhas à quantidade de carga. Então, aquele que tem mais carga, a gente coloca mais linhas, ok? Isso serve como um guia para a gente, certo? Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, em cada um desse aqui, eu vou fazer mais um. 5, 6, 7. Opa, exagerei aqui. 7. Falta um, né? Aqui. 8. Esse tem mais carga. Nesse aqui, eu vou fazer menos traços. 1, 2, 3, 4. Só 4 traços. Então, esse aqui vai dar a ideia de que tem mais carga. Esse aqui dá a ideia que tem menos carga. Só que nós temos um problema. Ambas as cargas são positivas. Então, ambas as cargas têm setinha o quê? Saindo. Em teoria, certo? Ambas as cargas vão ter esse tipo de setinha, certo? E aqui também vai ser saindo. E o que nós aprendemos? Que as linhas, elas jamais podem se cruzar. Por exemplo, essa linha se cruzaria com essa. Isso não é possível, correto? Então, o que acontece na prática? Na prática, elas vão se deformar. Se deformar como? Aí entra um ponto importante. Quem tem mais força? Quem tem mais força é a carga com maior valor. Então, ele vai conseguir empurrar quando as cargas são de valores idênticos, certo? A divisão aqui, ó, a curva dos campos, fica bem no meio. Como esse aqui tem um valor maior, é como se o campo dele fosse mais forte e jogasse isso um pouco mais para lá. Então, na hora de desenhar as linhas de campo, tem um detalhe. A gente vai ter que apagar esse lado de cá, ó. Esse lado de cá muda. E agora, a gente vai fazer aqui, ó, uma linha no meio. Não pode ser no meio. No meio seria se as 2 cargas tivessem o mesmo valor. Eu vou fazer um pouquinho mais para cá, porque essa aqui é mais fraquinha, né? Então vai estar aqui assim, ó. Correto? E aí o que acontece? As linhas de campo, elas se abrem. Elas vão vir aqui assim. Uma para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá. Coloquei um pouco mais de linha, só para ficar claro que elas vão se abrir. Ok? E essas aqui? Essas aqui, elas vão se abrir? Vão também, mas vão se abrir bem mais suavemente, né? Assim, ó. Bem mais tranquilamente. Vamos pensar dessa maneira. Ok? Certo? Agora o que vai acontecer é o seguinte. É pedido, aqui já está as linhas de campo. Está aqui nossas linhas de campo.
A segunda parte é para desenhar o vetor força, certo? O vetor força vai ser o seguinte. Olhando para essa carga, para onde essa carga vai ser empurrada? Ela vai ser empurrada para cá, ó. Olhando para essa carga, para onde essa carga vai ser empurrada? Ela vai ser empurrada para cá. Esses aqui são os nossos vetores força, que vai ser, é como se um fosse ação e o outro fosse reação. Elas têm a mesma direção, que é horizontal, e sentidos contrários. Tem o mesmo módulo, certo? Ambas vão ser 7 newtons, tem a mesma direção, que é horizontal, mas tem sentidos contrários. Um está para a direita, o outro está para a esquerda. E como vai ficar a questão do campo? O campo, se eu analisar o campo desse cara aqui, desse cara, sendo aplicado sobre esse cara, que isso aqui é uma carga de prova, vamos tirar esse cara de jogada. Eu apago aqui a existência dele. Como seria o campo desse aqui nessa região? Teria esse sentido aqui, né? E como seria o campo desse se esse aqui não existisse? Aqui nesse ponto. Esse cara, ele tem, ó, essa reta saindo. Se esse cara não existisse, o campo desse seria aqui assim, ó. Correto? Tá aqui o E. Correto? Quanto vale esse E aqui? Esse aqui é o E que foi criado pelo Qzão. É o E Qzão. Esse aqui vale... cadê? 1,4. Esse é o 1,4. E esse aqui? Esse é o que vale 0,2. 0,2. Certo? As forças, no caso, são iguais. São 7 newtons. O ponto interessante aqui que a gente tem que perceber é que ambas as cargas são positivas e como cargas positivas, elas seguem a linha de campo, mas a linha de campo do outro. Esse é um ponto importante. A ideia é a seguinte, esse cara aqui, ó, se esse não existisse, teria uma linha de campo aqui nessa região apontada para cá. Como essa carga é positiva, quando eu coloco ela aqui, ela segue para cá. Agora, esse cara aqui, se não existisse, e o QA, né, esse primeiro aqui, o Qzão, teria uma linha de campo apontada para lá. Quando eu coloco esse objeto aqui nessa região, ele, por ser positivo, ele segue a linha de campo desse, ok? Então, ambos são positivos e ambos estão seguindo a linha de campo, que é uma atribuição, uma característica da carga positiva, mas a linha de campo criada pelo outro. Esse aqui está indo para lá, porque esse gera um campo para lá, e esse aqui está indo para cá, porque esse gera um campo para cá.